Bom dia, boa tarde, boa noite, aos ouvintes do Cenadinho Podcast. Estamos começando mais um episódio, então bem-vindos. Hoje nós temos três convidados muito legais para a gente falar sobre a educação na pandemia. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, onde ninguém pode sair de casa. A regra básica seria essa, mas a vida continua, né? Existem escolas, existem cursos superiores, ensino fundamental, e a educação não parou 100% do tempo, né? E a gente queria saber. Hoje a gente está aqui para conversar sobre como que fica agora a educação nessa situação de pandemia, né? Quem sabe, a gente não sabe se essa é a única da nossa geração, né? A gente precisa estar preparado para isso, né? E isso em todas as esferas, né? No ensino fundamental, médio e no superior. E hoje, para conversar sobre isso, nós temos, então, como eu disse, três convidados. A primeira, né, a Caroline Marturano, ela é formada em Pedagogia, pós-graduanda em Tecnologia da Informação no Instituto Federal de Capivari. Ela é professora polivalente, né, e faz acompanhamento pedagógico no Ensino Fundamental 1. Obrigado, Carol, e bem-vinda. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite, né? E que seja mais um podcast cheio de conteúdo aí para todo mundo. Com certeza, Carol. E obrigado pela sua participação. Além dela, temos o Marcos Vinícius Mazini, né, formado em Filosofia, pós-graduando também em Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação. Ele atua como professor de Filosofia, História e Tecnologia há 7 anos, na rede estadual, né, e ele também é coordenador do ensino fundamental em uma escola da cidade. Marcos, obrigado pela sua participação e trazer os seus conhecimentos, a sua experiência para a gente. Obrigado, André. Obrigado, Matheus, pelo convite. Boa noite a todos. E é um tema bem importante, realmente. Fico muito grato, muito feliz por estar presente aqui hoje e poder colaborar, contribuir com as minhas vivências, né? Valeu, galera. Obrigadão. Com certeza, Marcos. Obrigado. A gente que agradece você por participar. E, por último, mas não menos importante, né, a Thalita Arthur, ela é licenciada em Química e Pedagogia, é mestre em Química, e ela é professora desde 2004, e ela está aqui para trazer a experiência como professora do ensino superior para a gente, né? Ela desde 2014 dá aula no Instituto Federal em Capivari, tanto no médio, no superior e na pós, certo, Thalita? E ela também é coordenadora do curso de pós. Então, bem-vinda, Thalita. Por favor, muito obrigado. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite, Marcos, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer aí conversarmos sobre, acho que é um assunto tão importante, né, nesse momento e novo para todos. Tá? Obrigada, gente. Com certeza, isso é novo para todo mundo, né? Quem que imaginaria que a profissão ia mudar por causa de uma doença, né? Um professor, às vezes tem contato com muita gente, mas não todo, e no final, tipo assim, mudou tudo para todo mundo, né? Então vamos falar um pouco disso. Para começar a nossa discussão de hoje, então a Carolina ela vai dar a experiência dela, vai falar para a gente como que é a experiência dela com o ensino fundamental. Então, Carolina, por favor, explica para a gente aí como que está sendo para vocês o ensino fundamental lidar com essa questão do isolamento social, o ensino fundamental, com certeza, assim, você vai ser um especialista muito melhor do que eu, com certeza, nisso, mas eu imagino que lidar com crianças é muito mais difícil até do que com adolescentes, né, falando já do ensino médio. Talvez o público mais difícil para essa pandemia, eu estou certo? É isso mesmo, André. Eu trabalho com um grupo como polivalente, né, do primeiro ano do Ensino Fundamental 1. Então, é o período de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Lógico que nos outros períodos eu também trabalho até o 5º ano, porém, é a faixa que eu percebo que tem muito mais. Porque os pais veem muito a questão da alfabetização no primeiro ano. Então, a gente ouve muito aquela fala: esse ano para o meu filho é um ano perdido, porque é um ano da alfabetização. Porém, é muito importante levantar que a alfabetização ela não começa no primeiro ano e ela nem vai terminar no primeiro ano. Ela começa muito antes na educação infantil e ela vai ainda
por mais 2, 3 anos do ensino fundamental 1. Então, quando surgiu a questão, né, que o nosso governador publicou lá, que as aulas estariam suspensas gradualmente a partir do dia que ele programou, e foi numa sexta-feira à tarde, foi um susto muito grande. O nosso telefone já começou a tocar, como se a gente já tivesse tirado um coelho da cartola para resolver tudo, né? E aí foi que começou, e a escola começou, os gestores já começaram no final de semana a fazer a mediação de como ia ser essa paralisação gradual aí. E na segunda-feira eu já tive uma queda assim de muitos alunos da sala. Eu tenho hoje na minha sala de primeiro ano 14 alunos. E na segunda-feira só foram 6. E os 6 que foram, os pais foram na escola, mesmo assim, antes de deixar os filhos, perguntaram para mim se poderiam deixar, o que eu ia fazer naquele dia, porque a vontade mesmo já era de levar embora. Então, eles ficaram até o período, a gente foi retomando, foi se organizando, e já na mesma semana as aulas já ficaram remotas, já viraram EAD. Então, para os meus, que são na faixa etária de 6 a 7 anos, a maioria não teve aquele, pessoal, a gente vai se despedir agora, a gente vai se ver virtualmente por um tempo, até que volte, porque alguns nem foram mais no colégio. E aí começou, né? Como que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer ter a qualidade, a mesma qualidade. Será que a gente já conseguir atingir 100% do que a gente está acostumado? Levando em consideração que a gente precisava do apoio dos pais. A gente sempre precisa, mas nesse momento acho que é 100% o apoio dos pais. E nós fomos adequando, né? Fazia uma coisa hoje, e acolhendo dos pais se tinha sido bacana, como que o filho respondeu aquilo, e sempre com feedback, porque dentro de uma sala de aula, você tá vendo que a aula não tá legal, você na mesma hora vai tirar um plano B ali, vai mudar o que você vai fazer. Em casa você não sabe como está sendo. E aí a gente foi se moldando, foram algumas semanas, logo nós entramos em férias e nós retornamos. E aí, quando nós retornamos, a gestão já tinha criado um currículo virtual, né, para que a gente realizasse, porém, um currículo não engessado, um currículo flexível, também mediado pelo feedback dos pais. E aí nós começamos a perceber no começo que as crianças estavam perdendo a referência da escola. Então, eles tinham muita dificuldade em entender que eles tinham que fazer a apostila em casa e que ainda era, entre aspas, né, sob o meu comando, que a mãe não estava fazendo aquilo porque ela queria. Ainda eu estava orientando, eu estava mediando. Porém, em casa a gente sabe que os pais não são especialistas na alfabetização, principalmente, que é o nosso foco. O ambiente é outro e para a criança tudo distrai. É o cachorro, é a campainha, é o carro que passou na rua, a moto, alguém que falou em casa, o celular que tocou, tudo, até o brinquedo que ele está pensando lá vai ser motivo de distração. Então, teve um preparo muito grande para nós, docentes, para que a gente tivesse também um emocional adequado para lidar com esses pais, para que a gente pudesse dar apoio a eles e que também isso não afetasse a nós, para que o nosso emocional também não fosse prejudicado, porque para nós é um modelo totalmente diferente, né? Como o pessoal fala, a gente virou youtuber, influencer, editores, a gente virou tudo nessa pandemia, então foi muito difícil. E para atingir a educação infantil, principalmente, é mais difícil ainda, porque é muito lúdico, né? A gente não tem tanto, a gente tem a apostila, a gente segue o currículo, porém, a gente tem que lembrar, tem os laboratórios que a gente tem que fazer, que são tão importantes quanto escrever na apostila. E como que a gente ia adaptar isso para que os pais conseguissem realizar, conseguissem fazer isso com as crianças? E a gente foi moldando, e eu acredito que
toda semana é uma modelagem nova, é uma coisa que a gente coloca, é uma coisa que a gente tira, e a gente ainda encontra ainda dificuldades de pais que voltaram a trabalhar e não tem tanto tempo disponível, né, para ficar com o filho, para fazer tudo o que precisa fazer, mas a gente tem sempre aquele olhar, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? E as crianças também, né? Então a gente faz uma interação virtual todos os dias. O meu grupo, por ser um grupo mais novo, é uma interação de 1 hora. E a gente faz uma brincadeira, a gente conversa um pouco. Se tem alguém que está fazendo aniversário, a gente fala para que eles não percam mesmo esse contato com os amigos. E é bem bacana ter esse momento, é muito importante para eles. Pensando no socioemocional, no cognitivo, no interpessoal. Então, pensando em tudo que a BNCC traz para nós, a gente não pode deixar de lado, né? Tem que levar em consideração. E pensando também que agora a gente consegue adaptar muita coisa baseado na cultura digital também da BNCC. Então, está sendo positivo em alguns aspectos e negativos em outros. A gente está fazendo a sondagem dos níveis silábicos, igual a gente faz presencialmente, mas graças ao apoio dos pais. E é um modelo, é um currículo muito bem estabelecido. Será, a minha visão como um não educador, né, uma pessoa comum, eu acho que talvez seja um grupo mais difícil para a gente lidar agora as crianças, né? Eu imagino, porque um adolescente, uma criança mais velha, ela já está acostumada talvez a usar o computador, né? Algumas coisas agora, a Carol me fala, como que está sendo essa questão da tecnologia? Como que as crianças estão conseguindo lidar com isso? Obviamente que, como você disse, né, a parte social do ensino é muito difícil, né? Não é a mesma coisa. Então, elas estão sabendo lidar com isso? Então, André, a gente procura ter laboratórios com os mais novos, mais lúdicos, como eu te falei. Acredito que os menores são mais difíceis, ou depende do ponto de vista, mais fácil por outros aspectos. Realmente, a gente não pode exigir deles trabalhos com vídeos, com super designs, que nem os mais velhos fazem. Mas o que eu vi de muito bacana é que as nossas interações, elas acontecem pelo Google Meet. E a gente procura falar para os pais que deem autonomia para essas crianças, né? Porque no colégio a gente dá autonomia para eles, a gente tem a sala de aula híbrida, onde a gente trabalha muita coisa. E é engraçado pela questão do ligar e desligar o microfone, a gente fica atenta a todos esses movimentos deles, né? Então, eles já aprenderam que eles têm que deixar o microfone desligado, que cada um tem que ligar de uma vez só. Lógico que eles são pequenos e tem horas que 3, 4 ligam ao mesmo tempo e fala, e aí eu tenho que entrar, né? Mediar ali, ó, pessoal, vamos desligar, vamos voltar. Às vezes você vê eles indo com a mãozinha na tela, desligar ou ligar, ou você percebe que eles estão indo no teclado, então você percebe essa autonomia deles. E quando você coloca, por exemplo, eu estou colocando nas aulas com alguns estudantes uma plataforma de aprendizagem adaptativa que se chama EduEdu. Então, as mães vão retornando para mim o quanto eles gostam e o quanto eles gostam também do Google Formulário. Então, para eles está sendo tudo muito novo. Então, eles estão gostando. E eles estão tirando de letra, elas falam. Eles gostam muito mais quando você manda o formulário do que quando eles têm que responder na apostila. Então, aí eu tenho que entrar, que os dois são importantes. Então, eles estão lidando bem com a tecnologia, porém, a gente está pensando, assim, em adequar isso à faixa etária deles, igual eu falei para você. A gente não pode querer que eles façam uma super edição, uma super gravação, que ainda eles não conseguem. Daí eles dependem muito do pai e a gente não quer isso, a gente quer que eles consigam fazer. Então, eu acho que a questão da tecnologia é mais isso para eles. Eu fiquei curioso em relação à ansiedade deles para voltar, porque meio que de uma maneira geral ainda o primeiro setênio da escola, os primeiros 7 anos de vida é o que é mais divertido, né?
tem todo um esforço para mudar isso. A nossa pós que a gente faz com a Thalita, com a Carol e o Marcos, tem momentos bem lúdicos, se tornou algo bem interessante, né? A gente participa muito, mas tem um período da educação ali que vira uma coisa muito militar, rígida, sistemática e deixa de... Então o adolescente, por vezes, não quer voltar para a escola mesmo, para ele tá legal assim. Mas para a criança ainda é um momento divertido ir para a escola. Então, não sei se a Carol tem tido essa vivência. Eles estão muito ansiosos para voltar? Eles têm perguntado muito quando que volta? Como é que tá? Então, Matheus, eles não me perguntam tanto, mas eu percebo em várias atitudes que eles têm durante a interação que eles têm sim essa ansiedade. Então, por exemplo, outro dia eu estava com um problema aqui, que ia desligar a energia da minha rua e tal, e eu tive que ir para o colégio fazer a interação. E quando eles viram que eu já não estava mais, porque é sempre a mesma parede aqui atrás, né? Lógico que na época da festa junina que nós fizemos, uma festa junina EAD, eu decorei tudo aqui para que eles sentissem também essa energia, que a gente estava longe, mas que a gente estava na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, quando eles viram que eu estava na escola, eles conheceram pela parede, eles queriam ver tudo na escola. Então, por aí você percebe a ansiedade deles. Então, eu tive que pegar o computador e andar pelo colégio todo para que eles pudessem ver. Então, lá na escola a gente tem bichinhos. Porquinho da Índia, galinha de Angola. E eles pediam muito, deixa a gente ver o parque, a gente quer ver o campo. Então, aí você percebe o quão ansiosos eles estão, né? E as mães também relatam isso para nós muito. Que às vezes eles falam, eu não quero fazer a lição aqui em casa, é muito chato. Na escola é muito mais legal. E aí a gente vai tendo aquele jogo de cintura, vai conversando com eles, mas adaptando para a realidade. Então agora eu coloquei um ajudante do dia na interação virtual para trazer um pouco mais a realidade deles para o virtual, mas é bem difícil ainda. E a gente sente em muitas coisas que eles falam essa ansiedade. Eu imagino, porque a gente que eu pelo menos sinto muita falta da interação presencial, né? Imagino para criança. Aliás, aproveitando, Marcos, você comentou comigo algo que acho que você já pode pontuar, né? A gente usou 2 termos aí, né? Ensino remoto e educação à distância. Então, afinal de contas, o que é que a gente está vivendo e quais são as diferenças deles? Eu acho importante a gente destacar uma diferença aí fundamental, né, para poder dialogar em torno dessas dificuldades que a gente está vivenciando nesse atual cenário, né, que inclusive são muitas essas dificuldades. Todo mundo que está diretamente ou não ligado à educação, eu acho que está encarando isso tudo como um desafio, né, gigantesco. Então a gente precisa diferenciar aí o ensino remoto do ensino EAD. Então, o que as escolas no ensino básico estão fazendo hoje, né, quando eu falo ensino básico é do infantil ao médio, o que essas escolas estão fazendo hoje é um ensino remoto e não um ensino EAD. O ensino EAD tem toda uma legislação, portarias por trás que embasam ela, né, que estruturam ela e que legitimam ela, né? Então, todo o currículo ele é construído e elaborado previamente, né, pensando nesse modelo de ensino, né, nesse formato EAD. Então, ele utiliza aí metodologias pensadas exclusivamente para esse tipo de formato, para esse tipo de demanda. Então, tem podcast, tem videoaula, né, tem seleção, recortes ali de textos, de artigos, enfim. Tudo isso daí direcionado, né, para esse modelo, para essa proposta EAD. É importante também destacar aí uma outra variável que eu acho importantíssima, né? Quem se propõe a cursar EAD se propõe por escolha própria, por escolha consciente. Então, a pessoa sabe desde o início o que ela vai consumir com esse curso EAD. Então, ela sabe tudo que ela vai encarar ali dentro, né, ao longo desse processo. E ela sabe também as condições mínimas que ela deve possuir para que ela consiga acompanhar o curso de uma forma proveitosa, né? Então, por exemplo, os dispositivos que ela vai utilizar, né? É preciso computador, é preciso celular,
é preciso internet, é preciso que seu computador tenha uma webcam, é preciso que você tenha um fone, enfim, todas essas características, né? E em relação, assim, aos cursos EAD, por exemplo, eu sou um consumidor de cursos EAD. Eu gosto, eu acho que são cursos proveitosos. Eles se encaixam bem na minha rotina, na minha necessidade, ainda mais porque muitas vezes um determinado tipo de curso, no interior aqui que a gente mora, é um pouco mais complicado da gente encontrar, né? A gente não tem um leque de opções tão grande. Então, esse sistema EAD, ele acaba facilitando, né, a nossa vida nesse sentido. Agora, quando a gente fala de educação básica, a situação é outra. O ensino EAD que eu estou comentando aqui é um curso livre, né? Ou um curso de graduação ou pós-graduação que você faz à distância, conscientemente. Agora, na educação básica, a pegada é outra. Nós estamos enfrentando aí um cenário, né, que agravou muito, né, tudo que ocorre no sistema de ensino, porque o ensino básico ele é estruturado majoritariamente para ser desenvolvido no formato presencial. Então, a gente pega, por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Ela estabelece aí que no ensino básico, obrigatoriamente, as escolas elas devem cumprir 800 horas distribuídas ao longo de 200 dias letivos. Em relação ao ensino à distância, né, ao ensino remoto, ela regulamenta que existe essa possibilidade também no ensino básico. No ensino médio, por exemplo, é permitido que 20% do ensino seja à distância, no caso regular diurno. No caso regular noturno, aí isso já altera, é 30%. No fundamental, é permitida a modalidade à distância como complementação, né, em casos emergenciais. Então, por exemplo, o estudante está afastado por motivo de saúde, né, ele não pode estar presente, ele está fora do país, né, então ele pode participar, fazer isso de uma maneira EAD, mas dentre outras situações. Porém, com esse cenário do Covid, com esse cenário da quarentena, houve alterações. Em abril, por exemplo, saiu aí uma das primeiras medidas provisórias, né? Que ela suspendeu a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, né? Mas manteve a carga horária mínima de 800 horas. Então, a partir daí, os conselhos estaduais, municipais de educação, né, ao lado de pais e professores, eles começaram, né, a organizar, né, essa corrida aí pela organização e regulamentação das alternativas, né, que iriam ser colocadas em práticas de acordo com a realidade de cada local. A experiência de cada um, porque assim, eu também sou um consumidor de EAD já há muito tempo e tive experiências e experiências. No Khan Academy foi fantástico, quebrou a ilusão que eu tinha de que não sou bom em matemática, sabe? O Khan Academy me deu a percepção de que não, se eu estudar e me dedicar, óbvio que não tem a mesma facilidade que eu tenho com humanas, mas eu aprendo, entendeu? Um monte de coisa que eu não sabia antes, o Khan Academy eu consegui revisar e entender, até chegar em pré-cálculo, que é uma coisa que eu nunca imaginava. Uma outra universidade que eu fiz foi mais ou menos, sabe? Eles basicamente usavam um e-mail para manter uma comunicação, então não tinha nenhuma outra ferramenta de gestão de conteúdo e fórum de interação, nada disso. E aulas presenciais a cada 15 dias ou um mês, se eu não me engano. Então, foi assim, não muito interessante. E o Coursera, eu já fiz vários cursos do Coursera e acho fantástica a plataforma para interagir nos fóruns, conversar com os professores, tirar dúvidas, os vídeos, as atividades, as avaliações, é bem completinha. Como é que é a experiência pessoal de vocês como alunos em EAD? Eu consumo EAD cursos livres, né? Então, por exemplo, eu curto programação, então eu busco informações referentes, né, a esse tema através de cursos, né? Por exemplo, na Udemy ou em outras plataformas equivalentes. Hoje em dia, esse modelo, né, esse mercado, o modelo digital, né, de modo geral, ele abre portas para que as pessoas também ofertem cursos. Então a gente pega aí na internet pessoas relacionadas, né, a essas áreas de tecnologia, principalmente,
elas costumam desenvolver e disponibilizar, né, ofertar muitos cursos online. E a gente acha coisas muito produtivas gratuitamente, inclusive, e pagas, né, nas mais diversas plataformas. E, assim, eu também tive experiências boas e ruins, né, em relação a esses cursos. Porque à medida em que você vai abrindo espaço, né, para que esses cursos sejam oferecidos, e quando se trata de cursos livres, né, não há nenhuma regulamentação que norteie, né, que estruture, etc., tudo fica a encargo de quem está desenvolvendo o curso. Então, ou esse curso pode ser muito cansativo, ou ele pode ser um curso muito proveitoso. Isso depende muito, né, de todo o background de quem está criando o curso, né, e ofertando ele. Plataformas como a Khan Academy, normalmente esse tipo de problema não acontece, porque ela é pensada para essa plataforma, né? E ela é desenvolvida por pessoas ali que estão diretamente preocupados, né, com a aprendizagem de quem está ali interagindo com o curso, né? Mas a gente encontra de tudo um pouco quando se fala em EAD nesse modelo de cursos livres. Se tratando de graduação e pós-graduação, ensino superior, eu acho que a única experiência que eu estou tendo com o ensino remoto é agora, com essa atual situação. Então, não dá nem para encaixar no EAD. Os professores, de um modo geral, né, todos, e quando eu falo professores, eu me incluo nisso também, porque eu também sou professor, né, da rede estadual. Então, todos nós estamos buscando alternativas para que não haja perda, né, de qualidade. Então, a gente está buscando as melhores plataformas e ferramentas e também buscando informações para tornar tudo ainda muito produtivo. Queria até comentar que é curioso, né, uma experiência que eu tenho, que eu acho curioso porque é totalmente fora do que a gente costuma, né? A gente tem uma estava falando, eu estudei matemática no Khan Academy, né? Estudei programação no Udemy, né? Eu conheço várias plataformas, o Coursera e tal. E eu queria só até falar, né, que eu tive uma experiência muito boa com um curso livre no site da Embrapa. Eu estou fazendo alguns cursos lá e realmente o conteúdo foi muito bem pensado, assim, sabe? Realmente eles estão de parabéns nesse sentido. E eu queria devolver uma pergunta para o Marcos e para quem mais quiser responder. Você falou que tem a diferença, né? Que uma coisa é o ensino remoto, uma coisa é o EAD. E eu estou correto em assumir que o EAD, o que a gente pode chamar de EAD, é quando a gente pensa, como você mesmo disse, né? A gente pensa e planeja aquilo para ser desde o começo feito de maneira remota. E então, só o ensino remoto, na verdade, seria um backup do mundo real, entendeu? Uma alternativa de como, por exemplo, foi o que aconteceu, né? Gente, não dá para ir na escola, fica em casa e o que vocês fazem? Isso aí, o que dá? Justamente, eu acho que é exatamente isso que você falou, André, né? O ensino remoto, o ensino EAD, ele é um ensino à distância, né? Então, ele é pensado do começo ao fim para ser construído e ofertado à distância. Você tem ali alguns momentos, pode ter ou não, né? Alguns momentos onde existe o encontro presencial. Normalmente é para avaliações, né? Então você vai até o polo, até a unidade lá da instituição para poder fazer esse encontro presencial, né? Mas em linhas gerais ele é um ensino realmente elaborado para ser ofertado à distância, né? E quando a gente fala em remoto, não, né? Em remoto, o melhor exemplo é esse que nós estamos vivenciando hoje, né? No cenário atual. Então, cada professor, né, na sua disciplina, ele está tendo ali que buscar alternativas para continuar à distância aquilo que era feito presencialmente. Então, para isso, o professor ele pode se valer de ferramentas digitais ou não. Ele pode, por exemplo, só escrever numa folha de papel o conteúdo ou os exercícios que o aluno deve fazer e deixar na escola para que a família desse aluno vá até lá, pegue esse direcionamento, leve para casa e o filho ou a filha siga aquelas orientações, né, e depois devolva para o professor. Ou ele pode elaborar uma videoaula para mandar para o aluno.
ele pode agendar um encontro pelo Google Meeting ou pelo Zoom para você poder continuar ali, né, ter esse momento de interação com o estudante, né? Então, o ensino remoto realmente é você continuar o que foi planejado, né? Mesmo que você esteja à distância. E, Marcos, como é que... desculpa, Thalita. Diga. Posso comentar, na verdade? Marcos, me corrija também, porque a gente, a hora que for bater um papo um pouquinho sobre a experiência do nível superior, né? A gente lá no Instituto, a gente está bem preocupado com essa diferença, né? Do remoto e com o EAD. E aí, numa das conversas, a gente chegou, né, numa conclusão que o remoto, ele permite a gente personalizar. Então, você consegue identificar naquele aluno como vai ser melhor a interação com ele, qual tipo de atividade é melhor, enquanto que no EAD, por ser um número maior que a gente tenta abranger, essa personalização e esse mais pessoal fica mais difícil. Tem algo assim, Marcos? Você percebe essa diferença também? Não sei se vocês discutiram sobre isso, se é isso mesmo, ou se é uma preocupação que a gente está trazendo lá no INFE. Então, Thalita, assim, no meu ponto de vista, eu acho que para ficar um pouco mais claro, né, o EAD, ele está ligado à tecnologia digital. Então, você estrutura, né, o ensino, o currículo, pensando em aulas, né, pensando em atividades que serão desenvolvidas principalmente com o uso de ferramentas digitais, né, através do uso de ferramentas digitais. E quando a gente fala em remoto, eu acho que remoto não está ligado a essa questão do digital. O remoto, como eu mencionei, de alguma forma você tem que continuar com o ensino. Se isso vai ser através de mecanismos digitais ou não, aí é uma escolha que cabe ao professor, que cabe à escola, à instituição. Então, eu acho que talvez essa seja uma maneira um pouco mais clara de poder distinguir, né, o que é remoto e o que é digital. Em relação a essa questão da individualidade, né, de como você tratar a dificuldade de aprendizado, né, de cada estudante, isso é um desafio que eu acho que está presente em qualquer um dos dois formatos, né, tanto no remoto quanto no EAD. Inclusive, se eu já posso até aproveitar aqui, eu ia comentar um pouquinho sobre as vantagens e as dificuldades, né, que eu percebo em relação a isso que eu estou vivenciando hoje. Então, assim, sobre os pontos, diante desse cenário, né, que a gente está vivendo aí, né, ele abre espaço, ele tem algumas vantagens e ele tem algumas desvantagens, né? Então, uma coisa que eu acho que é inegável, o mundo atual, o mundo no qual nós vivemos, ele é um mundo que está em constante processo de transformação. E todas essas transformações, elas são impulsionadas aí, seja pelas relações socioeconômicas, né, e seja também pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico, né, possibilitadas aí pelas tecnologias digitais. Então, todas as instituições, em todos os segmentos, elas estão em constante processo também de reorganização, para dar conta de acompanhar essas mudanças, né, para se manterem ativas e significativas nesse cenário. Então, com a educação isso não é diferente. Isso também acontece na escola. E nesse sentido, né, a escola, ela precisa ter ligação com o seu tempo, estar conectada com ele, para que as coisas andem produtivamente. E na educação básica, essa necessidade é ainda mais fundamental, porque a gente está lidando com pessoas nascidas na era digital e que estão em processo de amadurecimento, que precisam passar por esse processo de letramento digital, aprender a usar a tecnologia a seu favor, ter habilidade em relação ao uso das mais diversas tecnologias. Eles são nativos digitais, né? Os nascidos nessa era. Mas o que na prática geralmente a gente percebe é que existe um grande distanciamento, né, em relação ao uso de tecnologia em sala de aula, por inúmeras questões, tá? A gente pode pegar aí, por exemplo, a falta de dispositivos que podem ser utilizados na escola. A gente pode pegar aí receios, né, em relação a como o estudante está utilizando
um celular durante a aula, né, por exemplo, tá? Um outro receio muito grande também é a questão de que a tecnologia em si vai distrair o aluno, que o aluno ele vai se tornar um estudante improdutivo, porque a tecnologia ela deixa ele distraído, né? Enfim, a gente tem inúmeros paradigmas aí que a gente precisa discutir, precisa quebrar. Mas eu penso que daqui para frente, né, um dos aspectos positivos, né, do que a gente está vivenciando hoje na escola é que a escola não vai ser mais a mesma. Então, haverá muitas mudanças em relação, principalmente, ao uso das TICs, né, das tecnologias de informação e comunicação na educação. E não só a escola não será a mesma, né? Acho que todo o mercado em si vai sofrer alterações profundas, né? E quando eu falo sobre essas mudanças na educação, eu não estou falando no sentido de que o ensino, ele deve ser, o ensino presencial deve ser substituído pelo EAD ou pelo remoto, tá? Não é isso. Isso não é desejável nem aconselhável. Mas o uso da tecnologia voltada para a educação no cotidiano escolar, e isso é essencial, né? Não dá mais para fugir disso, né? Hoje em dia, tudo é modelado pelo uso, né, dessas ferramentas. Agora, em relação aos pontos negativos desse cenário, existem vários. A gente poderia ficar aqui muito mais do que aquelas 3 horas que o André comentou só falando disso. Mas eu gostaria de destacar 2, que são 2 que particularmente me incomodam, né, que tiram meu sono, que fazem com que eu pense, né, mais a respeito da minha prática enquanto professor e também a respeito do meu trabalho enquanto coordenador. Então, essas 2 dificuldades é a primeira: superar o desafio em relação ao acesso à internet e a dispositivos. E segundo, auxiliar o estudante também em relação às suas dificuldades, que daí já faz relação com a pergunta da Thalita, né? Então, como auxiliar o estudante em sua dificuldade no processo de aprendizagem remoto. E assim, quando a gente fala das dificuldades que a gente enfrenta, a gente também tem que ter uma outra, penso eu, né, uma outra visão em mente, né? Existem algumas dificuldades que fazem parte da realidade da escola pública e existem dificuldades que fazem parte da escola privada. Ambas, tanto pública quanto privada, elas encaram dificuldades parecidas, mas ambas também têm dificuldades muito específicas, né, que fazem parte da realidade de cada uma delas. Então, em relação a superar o desafio, né, do acesso à internet, tem uma pesquisa bem bacana que é da TIC, Kids Online Brasil, que diz que 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, né, no Brasil não têm acesso à internet. E esse é um número muito expressivo e que pode passar desapercebido, né, ou ser percebido em intensidades diferentes, dependendo da realidade da comunidade a qual você está inserido, da escola na qual você atua, na qual você leciona. Você percebeu essa diferença, Marcos? Como você trabalha nas duas, né, na rede privada e na rede estadual, você sentiu essa diferença nos seus alunos do estadual e da privada, em ter dificuldade de acesso à internet, devices, enfim, essas coisas? Bastante, cara, bastante. Não só em relação ao acesso. Em relação ao acesso, que a gente percebe o seguinte: na escola privada, os alunos eles têm acesso, né? O que eles podem ter é algum problema pontual em relação ao acesso, mas acesso eles têm. Na escola pública, não. Tem alunos que realmente não têm acesso. Ele tem um 3G, mas que não dá conta de realizar a maioria das aulas ou das propostas, né, que estão sendo colocadas em prática. Existe também na escola pública uma dificuldade muito específica, que é você conseguir contato com o estudante. Então, é complicadíssimo às vezes, por mais que você tenha lá no prontuário do estudante todos os telefones, todos os e-mails, o endereço,
ainda assim é difícil você conseguir entrar em contato, às vezes, com esse estudante, com a família dele. Inclusive, quando a quarentena começou na escola pública, no primeiro bimestre, a primeira fase aí, né, desse ensino remoto, teve pais que nem sabiam que a escola estava trabalhando remotamente. Foram descobrir um pouco depois de todo esse processo começar. E realmente é por causa dessa dificuldade de você se comunicar, às vezes, com essas famílias, né, ou com esses estudantes. Só voltando um pouquinho em relação àquela pesquisa que eu mencionei, essa pesquisa aí ela foi feita pelo CETIC, que é o Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que é responsável pela produção e também por disponibilizar indicadores sobre a internet no Brasil. Então, eles, se eu não me engano, eles desde 2005 fazem essas pesquisas anualmente. Então, você consegue acompanhar assim a evolução da diferença em relação ao acesso do estudante ao longo de todo esse período. Dentre outras informações também relevantes, né, que eles trazem aí para que a gente possa discutir o impacto e elaborar planos de ações, políticas públicas, né, voltadas para a inclusão digital, para a democratização do acesso à internet e para conteúdos digitais de uma maneira geral, enfim, as públicas voltadas para a educação. Então, tendo em vista esse cenário, né, que a gente está vivendo, como garantir que não haja desigualdade em relação à aprendizagem? Seja entre escola pública e escola privada, ou seja, entre estudantes de uma mesma instituição, né? Desigualdade de aprendizagem, né? Entre estudantes da escola pública e desigualdade de aprendizagem entre estudantes de escola privadas. Então, são coisas aí que incomodam bastante. E em relação àquele segundo item, né, que eu tinha comentado, né, auxiliar o estudante na sua dificuldade, no processo de aprendizagem remoto, eu acho que, assim, inicialmente é importante a gente rascunhar o perfil do estudante. Quem é esse estudante do ensino básico? Ele é um sujeito que está em formação, né? Ele está em processo de desenvolvimento de competências e habilidades ali. Então, durante essa fase, ele vai fazendo imersões, ele vai tomando contato com diferentes temas, assuntos, que ele vai conhecendo, explorando aí, né, ao longo de todos os anos que ele está dentro desse processo, né, do ensino básico. E pela estrutura assim, do currículo presencial, né, todas essas imersões que ele vai fazendo, elas vão acontecendo aos poucos, né, dentro de um processo, principalmente no que diz respeito ao uso da tecnologia. Agora, como todos estamos, né, todos no segmento da educação foram obrigados a ficar trabalhando, a migrar para o remoto, todos os estudantes e as famílias e professores estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. Então, assim, o estudante do ensino básico, ele passa por um processo de letramento digital, né? É diferente de um adulto. Ele está aprendendo, ele está passando, né, desenvolvendo, né, nesse processo de letramento digital. E, cara, pode, assim, parecer bobeira, mas muitos deles têm dificuldades em coisas que parecem triviais em relação à tecnologia. Como, por exemplo, você utilizar um e-mail, alterar contas de e-mail dentro de um dispositivo, às vezes até baixar e instalar um aplicativo. Isso pode se configurar como uma dificuldade. A gente sempre costuma ver um adolescente com algum dispositivo, né, com alguma tecnologia na mão. Mas, cara, eles fazem um uso muito restrito disso. Ele está limitado ali a mexer nas redes sociais, a jogar um joguinho que foi previamente instalado, né, no celular, no dispositivo. Mas eles têm muitas dificuldades. E não é só aluno, né? Às vezes a família e, por vezes, até o professor. Quando a gente fala do professor, aqui no ensino básico, né, a grande maioria dos professores, eles são imigrantes digitais, né? Eles não são nativos digitais. Então, eles também têm dificuldades. E tudo isso é um desafio muito grande.
Uma pergunta. Eu acho que são essas duas. Não só para o Marcos, mas para todos até, porque vocês talvez tenham respostas e pontos de vista diferentes. Obviamente que isso ocorreu de uma maneira forçada, né? De repente aconteceu uma pandemia e, gente, é isso, é isso que tem. Ou para a educação faz isso. Acredito que foi mais ou menos dessa maneira. Então, assim, isso também expõe muito exatamente o que o Marcos está falando, né? Que é a questão, a gente até conversou sobre isso um tempo atrás, que os adolescentes de hoje, eles são todos nativos digitais, mas acabou começando a surgir um outro, não vou chamar de fenômeno, né? Mas não sei se é essa a palavra correta, que é o analfabeto digital também, do mesmo jeito que a gente tem o analfabeto funcional, né? Então, o cara tem celular, ele usa, sabe usar? Não, que isso, Facebook, Instagram, WhatsApp. Beleza, mas qual é o seu e-mail? E-mail, tipo, e-mail é super... eu trabalho à base de e-mail. Se tirar e-mail de mim, gente, acabou. Eu não trabalho mais, assim, é importante, gente. Assim, a empresa que eu trabalho à base de e-mail, a verdade é essa. Tem N sistemas que documenta informação, assim, além disso, mas aquela conversa básica, a documentação básica, né, acaba sendo por e-mail, né, muita coisa. E então o que eu queria perguntar para vocês? Como que vocês veem a educação da tecnologia no sentido de como que a gente está educando essas crianças para, não só as crianças, né, mas falando em todos os níveis, né? Até pela experiência de vocês agora, que vocês estão vendo as pessoas usar, como que vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo que as crianças estão tendo uma educação, como que está na grade hoje para ensinar a usar um computador, ou fazer algum, eu não sei o que entra na base curricular, né? Nesse sentido, já assim, antes da pandemia até falando, porque daqui para frente vai mudar bruscamente, vocês podem ter certeza, né? Eu não acho que isso vai ter volta. Eu concordo com o que o Marcos falou até, de que tipo, não é desejável que muitos tipos de atividades sejam somente à distância, né? Principalmente falando da criança, né? Não tem como criança que ensina fundamental, gente, não tem como ser à distância, assim, permanentemente, né? Mas, por exemplo, até uma coisa que o Marcos falou, né? A gente no interior tem uma dificuldade maior para ter alguns cursos, e a partir do momento que só tem uma faculdade, sei lá, em Goiás, e essa faculdade em Goiás agora é AD, tem esse curso de AD, a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma pós, que era uma faculdade em Minas também, que era à distância, mas tinha essa questão de viajar uma vez por mês para fazer prova, apresentar trabalho, e mesmo, depende, se você não tem recurso, nesse caso, acho que era a faculdade de Viçosa, se não me engano, falei, nossa, imagine você ir para Viçosa uma vez por mês, tem que pegar avião, ir até BH, tipo, você pegar o carro para ir fazer passar um final de semana lá, não dá pra gente dirigir necessariamente 8 horas, sei lá quanto dá até do interior de São Paulo até Viçosa, né? Então, eu queria saber de vocês, como vocês estão vendo essa educação, a educação, pensando já nessa inclusão digital, né? O que está no fundamental, como que está no médio e como que você vê no superior isso? Vamos começar com a Carol falando das crianças, daí depois a gente vai subindo isso, crescendo. Então, André, na Base Nacional Comum Curricular, que a gente conhece como a BNCC, ela é norteada por 10 competências. E a quinta competência é a cultura digital. Então, desde a educação infantil, a gente tem essa competência inserida. E como o Marcos já trouxe, a questão do letramento digital, é como usar isso. Então, no colégio, onde eu trabalho em rede privada, como o Marcos também pontuou, são vivências, são públicos totalmente diferentes, tá? Então, eles têm esse acesso desde a educação infantil. Então, nós temos lá, por exemplo, um estúdio. Então, as crianças da educação infantil, elas têm a possibilidade de estar em contato com isso. O que é um estúdio? Para que ele serve? E aí a gente tem os laboratórios. Então, a gente tem o espaço maker, que a gente pode trabalhar vários aspectos da tecnologia. A gente tem a sala híbrida, que tem computador para pelo menos uma turma tem, né? A gente não vai de 2 turmas lá, porque aí às vezes também foge um pouco do controle. Então, a gente tem facilidade de acesso à internet, a gente tem tudo isso. Porém, hoje a gente tem que ter essa visão de como as famílias estão para isso. Então, eu recebo muita ligação das mães perguntando,
por exemplo, a gente conta com uma plataforma de aprendizagem, né? O nosso AVA, o nosso ambiente virtual. E aí teve mães que teve muita dificuldade em acessar, porque, por exemplo, os meus, eles ainda não têm autonomia para isso. Então, igual você falou, um e-mail. Teve mães que não sabiam o que era. E aí a gente conta com o TI, que é responsável, que dá todo o apoio. Porém, quem está aí nesse meio fazendo a mediação somos nós. E aí nós, enquanto professores, para atender esses pais, para esclarecer as dúvidas, se a gente também não tiver um conhecimento prévio da tecnologia, fica uma coisa solta. Então, acaba abrindo espaço para engasgos, entendeu? E enquanto práticas, a gente vai mesmo trocando figurinhas. Então, eu descobri uma coisa que é legal, eu passo para outro. Apesar de, por exemplo, nós ter contato com a tecnologia muito mais por conta da especialização, eu acredito que abre um leque de vantagens nesse momento. Mas é muito difícil falar assim para você qual é a vivência, qual é a realidade que eles estão, entendeu? Mas eu acho que vai abrir muita oportunidade. Eu acredito que, como o Marcos falou, o ensino vai ser diferente e para nós, professores, acho que vai ser mais fácil estar em uma sala de aula, planejar, porque os desafios estão sendo muito diferentes, são barreiras que a gente está tendo assim todo dia que superar. Eu tive uma barreira muito grande que hoje eu já quebrei, que era de gravar vídeos, assim, como nós estamos aqui conversando e aparecendo o meu rosto. Então, para mim era muito difícil, porque é normal a gente fazer uma careta e coça aqui, mexe aqui. Então, foi uma barreira que eu quebrei, assim, na marra, né? Bem na marra. E acredito que as crianças também estão quebrando, junto com as famílias, né? Com certeza, né? Acho que foi o que você disse, que eu acho curioso, eu acho que eu fiquei até pensando nisso, né? Eu não tinha pensado até por esse lado, que isso acho que isso tanto faz, acho que principalmente para criança, mas até o ensino médio acho que ia afetar também. Se você precisa, né, nessa situação emergencial, né, de repente mudar o modo de ensino, né, para isso, e o pai normalmente dá o suporte, mas se o pai mesmo não sabe, é difícil, né, gente? É mais um desafio ainda, né? Marcos, fala aí pra gente agora. O que você acha? O que você está achando? Como que você vê a grade? Se tem alguma coisa que você vê no ensino médio que já vem, o pessoal está vindo preparado, ou ele tem alguma parte da grade curricular que cobre esse tipo de coisa? Como que tá? Porque na minha época, sinceramente, não tinha. Na nossa época, né? Cara, eu acho que assim, hoje a gente tem a BNCC, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular. E ela é estruturada aí em cima de 10 competências gerais. Então, como a Carol mencionou, né, existe uma competência voltada à questão tecnologia. Então, o que a BNCC fala é que a tecnologia ela pode ser trabalhada de forma pulverizada no currículo ou a instituição adotando um espaço, né, como uma disciplina em si, para trabalhar ela em sala de aula. Eu vou pegar para você o exemplo do Estado. No Estado aqui de São Paulo, esse ano, nós estamos tendo aula do Inova, né, que são 3 novas disciplinas que foram incluídas. Uma delas é a disciplina de tecnologia, que eu leciono, inclusive, no Estado. Essa disciplina ela é desenvolvida em torno de 3 eixos. A TICS, na educação, o letramento digital e o pensamento computacional. Mas ela trabalha assim aspectos muito específicos da tecnologia. O estudante ele não tem aula de informática, ele está aprendendo, né, a entender o que é a tecnologia, né, a conhecer algumas ferramentas que existem por aí, mas isso não é aula de informática. E enquanto professor, enquanto coordenador, eu acho que uma dificuldade muito grande que eu estou enfrentando é que às vezes eu acho que eu trabalho como suporte técnico, sabe? Porque as plataformas que a gente adota exigem do estudante ali uma habilidade, né, para que ele consiga utilizar
E como eu comentei agora há pouco, às vezes ele tem dificuldade em alternar e-mail, entendeu? Mas tudo isso faz parte do processo de letramento digital. Ele está aprendendo, né? É uma dificuldade inerente à idade dele. Agora, existem casos e casos. Quando a gente pega a molecada do ensino médio, por exemplo, a gente já sabe que o uso que ele faz da tecnologia já não é tão restrito assim. Ele tem, sim, uma habilidade maior em relação ao uso da tecnologia. Então, ele já é mais maduro e ele tem mais condições de poder desenvolver um estudo à distância através de ferramentas digitais, né? Mas ainda assim existem dificuldades. A gente está falando que é livre. Nós mesmo, né, que somos adultos, nós também temos algumas dificuldades em relação ao uso de tecnologia, principalmente tecnologias que a gente desconhece, que a gente está aprendendo a utilizar, né? Ou que a gente descobriu recentemente e que a gente pode utilizar na educação. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, André, o que eu vivencio. Legal. Thalita, fala aí o que você está vendo na sua área, né, que já é do ensino superior, e aproveita e já fala a sua experiência para a gente e o que você está vendo aí, como que está no ensino superior, nesse caos que a gente está vivendo. Pegando aí a fala do Marcos, quando a gente pensa no ensino superior, né, a gente tem um grupo muito heterogêneo. Então, a gente tem lá estudantes que acabaram de sair do ensino médio, que têm a facilidade até que o Marcos citou, que já consegue utilizar a tecnologia com uma facilidade maior. Mas a gente tem também estudantes que já saíram da escola faz 20 anos. Então, que aí ele já tem uma dificuldade com a tecnologia. Então, a gente, nos cursos, né, que é do Instituto Federal, eu acho que não tem um específico que dá, pelo menos na licenciatura, que é onde eu atuo, que trabalhe com letramento, com a parte de tecnologias. Mas isso vai passar por todas as disciplinas, né? Então, todos os componentes vão utilizar, mesmo no presencial, já utilizavam o Moodle, então já usavam ferramentas para trabalho remoto, né? Na distância. Então, eu acho que o maior problema que eu vejo aí nessa parte de alfabetização digital, de letramento, como eles estão chegando no superior, é essa diferença, esse grupo heterogêneo. E aí é um desafio para a gente, porque enquanto tem um que facilmente entra no e-mail, acessa e-mail e tira dúvida por e-mail, a gente tem um que, igual o Marcos citou, não consegue alternar a conta. Está na conta institucional e a conta pessoal não sabe a senha. Então, é uma dificuldade que a gente vê lá no superior. Aí, emendando um pouquinho da experiência, a experiência que eu tenho, ela é pontual, né? Ela é do Instituto Federal, aí em Capivari. A gente tem um Instituto Federal que ele está presente, aí o de São Paulo está presente em mais de 30 cidades. E uma reitoria única em São Paulo. Então, a gente tem um reitor, e aí, a partir da demanda que a gente passa para os campi. E aí a gente tem em cidades diferentes e todos seguindo a mesma orientação. Então, igual a Carol citou lá no começo, quando metade de março, que foi para solicitada a suspensão, o ensino não sendo mais o presencial, aconteceu isso mesmo. Então, no IFE a gente também foi assim, então foi pego de surpresa na sexta, para daí na segunda a gente tentou na semana seguinte, algum trabalho remoto, tentando acompanhar o estudante. Daí, depois de uma semana desse trabalho, dessa tentativa, veio uma orientação que parasse. Então, a gente ficou desde fim de março até agora fim de junho, sem nenhuma atividade de ensino, porque as aulas estavam suspensas. E o que a gente estava fazendo? Por que estava suspenso? O que eles mais prezavam para a gente, né, que o grupo que estava estudando isso, sendo muito heterogêneo, cidades de vários lugares, o importante era ninguém podia ficar para trás. Então, a gente tinha que saber exatamente qual que era o nosso aluno, o que ia atrapalhar ou ia dificultar dele acompanhar. Então, foi feito uma série de levantamentos sobre acesso dos pontos, né, que eu acho que é importante que a gente tentou pesquisar para os estudantes, não só se eles têm a internet, mas onde que está a internet dele? É um pacote de dados? Só no celular? Ele tem internet? Ele tem Wi-Fi? A gente percebeu que no curso, por exemplo, na licenciatura, todos eles têm smartphone.
Mas a hora que você pede para ele, então vamos usar uma ferramenta síncrona para videoconferência, para um bate-papo. Ele não tem espaço no celular dele para baixar o aplicativo. Então, são dificuldades que foram aparecendo. Além de saber se eles tinham pacote de dados, para a gente pensar no início, no retorno das atividades, a gente tinha que ver se o estudante ele tinha recebido outras funções. Porque pode ser que o pai, os pais, ou onde ele mora, né, vê que ele está lá, agora ele tem que fazer outras coisas dentro de casa, outros trabalhos dentro de casa, né? Não está mais só estudando, não é estudante. Então, foi feito também um levantamento para ver quantos estudantes tinham recebido outras funções nesse momento. E aí, a grande maioria tinha recebido outras funções dentro de casa, né? Um número não tão reduzido também tinha começado a trabalhar fora, nesse momento. Então, eles, além de estudar, eles tinham que fazer outras coisas. E um outro ponto também que para a gente foi importante é saber se ele tinha um espaço adequado para estudar, né? Porque não adianta ele ter pacote de dados, ter um tempo, mas se ele não tem um lugar tranquilo, um lugar que ele possa sentar e se dedicar aquele tempo ao estudo. Então, a gente ficou desde do momento da paralisação, tentando fazer esse levantamento, pesquisando um grupo grande, um grupo da reitoria, que era formado por vários professores de diversas cidades, discutindo como que a gente ia fazer esse retorno, sempre prezando que todos teriam que ter acesso. Então, aí, no fim de junho, que foi autorizado, liberado para que cada cidade escolhesse como vai fazer, e aí, a partir de então, estamos pensando como a gente vai retornar. Então, nesse momento, é até uma crise pessoal, né? Não sei se Carol e Marcos, que também são professores aí, faz bastante tempo que eu estou em sala de aula. E aí, esse é o momento que eu fiquei mais tempo sem poder dar aula, né? Porque a gente estava com o calendário suspenso, a gente não podia desenvolver nenhuma atividade de ensino. E é o que eu gosto de fazer. Então, nesse momento, você fala, como que eu vou fazer, né? Então, eu não podia fazer e tal. Então, como que a gente trabalhou, o que a gente fez? Sempre tentando atividades, o Matheus até participou de algumas, para tentar manter vínculo com o aluno. Então, ele não tinha aqui, eu sou formada em Química, então eu trabalho lá Química Geral. Ele não tinha atividade de Química para realizar comigo, né, nos nossos encontros, mas a gente tinha um bate-papo sobre vídeo, sobre filmes, sobre séries, para manter o vínculo, para ele perceber que a gente estava lá ainda, né. Então, isso a gente estava desenvolvendo. E aí, agora, com a autorização, né, de voltar, a gente tem um trâmite para fazer. Então, o que a gente está fazendo é pensar, reestruturar o nosso plano de aula, plano de ensino do professor, e aí fazer com que esse plano garantir que ele chegue no aluno, que é um outro problema, que acho que o Marcos até citou também, de como a gente atinge, como que a gente consegue alcançar o estudante, né? Muitos moram distantes, a gente tem lá um curso na licenciatura, que é em Capivari, mas a gente tem aluno que vem de Minas, de São Paulo, de Campinas, de outras cidades. Como que a gente consegue falar com ele? Né? Os telefones não chegam, tal. Então a gente mandou carta com aviso para a R, né, para garantir que ele estava recebendo as informações, para garantir que ele responda, que a informação dele também de acesso, espaço, também estava sendo contemplado no formulário, no questionário que a gente estava indo atrás para tentar ter o perfil do nosso estudante. Então, tentamos atingir. Acho que o maior problema que a gente teve, e porque demorou tanto, acho que é porque é muito diferente. Não são todos da mesma região. A gente tem um número grande em Capivari, mas a gente tem um número grande também em São Paulo. A gente tem uma turma da licenciatura que tem, acho que 2 estudantes só que são de Capivari. Os outros, não tantos, né, porque é uma turma reduzida, mas outros 10 é de São Paulo. Então, e aí lá em São Paulo não dava nem para ir para Capivari, porque o pai não deixa nem para ir lá pegar as coisas. Então, o livro, o caderno, o material ficou na República, ficou em Capivari. Então, foi esse o perfil que a gente tratou. E aí, a partir de então, que a gente vai começar com as experiências, que daí acho que Marcos e Carol contaram aí. Interessante ser mesmo sendo outros níveis, né? Então, mas a gente ainda não, em Capivari, no Instituto Federal, a gente ainda não está tendo a aula ainda, o momento do ensino remoto. A gente ainda está em momento de planejar. E tá assim. Então, a pós é uma exceção nisso daí, Thalita?
Isso, a pós-graduação, ela quem dá a normativa dela é CNPq, né? E aí, por ela, que a pós pôde voltar. Quando a gente pensou em voltar na volta, né? Tinha lá, poderia voltar se os cursos já tivessem previsto, acho que o Marcos até que citou a porcentagem da educação à distância, mas os nossos de Capivari não tinha nenhum reformulado para poder seguir a regulamentação, então a gente teoricamente não poderia voltar. Aí a hora que autorizou que mesmo sem ser pudesse voltar, a primeira tentativa foi após, porque a gente tem lá em São Paulo, na reitoria, os cursos de pós-graduação, ele é vinculado à pró-reitoria de pesquisa e não à de ensino. E a pró-reitoria de pesquisa, ela foi um pouco mais dinâmica nessa coleta de dados, coleta de informações, para a gente poder ter o perfil dos estudantes. Por isso que a gente enche tanto saco, né, deles para responder um questionário, para a gente poder ter o perfil dos estudantes para poder fazer as ações. A pró-reitoria de pesquisa, né, a gente tem no Instituto Federal, acho que 15 cursos de pós-graduação, um pouco mais de 15. Já de cursos de graduação, se a gente pensar 30, pelo menos 30 cidades, cada uma com 4 ou 5 cursos, são muito mais, né? Então, acho que a gente começou numa escala menor aí, que é o curso de pós, que pôde voltar. Acho que foi um dos primeiros também, acho que comentei com os estudantes, um dos primeiros do Instituto Federal de São Paulo que voltou, mas todos estão autorizados a voltar. E aí, no final de junho, a graduação, o ensino médio, todos os outros cursos também estão autorizados a voltar, mas a gente tem um trâmite, uma sequência para fazer, que se quiserem, se a gente tiver tempo, a gente pode depois até explicar melhor como que vai ser. Uma pergunta, Thalita. A gente estava falando, né, que principalmente quando com crianças, né, adolescentes, é mais difícil a gente migrar de uma forma mais permanente. Mas do ensino superior, de pós e graduação, né, a gente já tem, inclusive, os cursos de EAD. Como que você vê, até como coordenadora de um curso desse tipo, você acha que, assim, né, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, a gente fala quanto tempo vai demorar para realmente a gente voltar a uma normalidade, né? E se não vai ter algo de novo, né? Que a gente vai ter que voltar para essa situação, né? Bem certo. Acho, na minha opinião, é provável, né? Não sei o tempo, né? Como que vai ser. Você acha que vai ter uma movimentação no ensino superior no sentido de aumentar as opções de curso EAD? Porque hoje acaba sendo uma coisa ali, eu vou tentar fazer aqui, não tem nada, daí eu faço EAD ali. Você acha que vai, talvez, ficar mais equilibrado entre o EAD e o presencial? O que você acha? Vai mudar essa distribuição, os cursos? Eu acho que a tendência é a gente olhar um pouco com um olhar mais carinhoso para a EAD, porque eu acho que nem, por exemplo, a gente tem lá, por que os cursos, mas é uma opinião, tá? Por que os cursos de Capivari nenhum tinha uma proposta de EAD? Porque a gente ainda não olhava, não, acho que ainda não é momento, não é? Mas agora está sendo, então, é possível? É possível, né? Então, atuando na licenciatura, a gente tem disciplinas, componentes que dá para fazer ele numa maneira mais híbrida, né? Então, eu acho que é possível. E eu acho que essa reflexão vai ser trazida, né, pelos coordenadores na sequência. Então, a hora que tivesse encaixado e acontecendo, né, pelo menos com ações, com correções, acertos e erros, a gente provavelmente vai tender a fazer uma discussão de como a gente pode colocar essa porcentagem na distância. E outra coisa que eu acho que vai mudar, que é interessante, André, não sei se é na mesma linha, as atividades. Então, que nem, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de química e depois vai vir a professora de História e Filosofia da Ciência e fazer uma outra atividade. Por que não fazer junto? Né? Então, eu acho que vai ser talvez mais integrada as coisas. Eu acho que isso vai... espero que seja uma tendência. Eu acho curioso entender como que isso vai ficar na informática, porque basicamente o que vocês passaram para a gente é que o aluno teve que aprender a trocar o pneu do carro dele com o carro em movimento, né? Ele teve que aprender a criar e-mail, a liberar espaço no celular e usar o Google Sala de Aula. E como que eu vou fazer tudo isso? Para ter aula, eu tenho que saber fazer isso. Se eu não souber fazer isso, eu não consigo ter aula. Então, é porque eu venho da formação em informática tradicional. Então, eu fiz o curso de MS-DOS, Sistema Operacional, pacote Microsoft. E aí você vai, no meu caso, eu fui me aprofundando cada vez mais. E eu acho que seria o ideal que todos os alunos tivessem essa proficiência tecnológica, né? Para você conseguir pegar qualquer sistema, qualquer device e operar ele.
o caso que a Thalita comentou da falta de espaço, de armazenamento, eu acho que até em alguns casos é essa falta de saber usar a ferramenta, porque ele apaga os aplicativos, mas ele tem que entrar lá no gerenciador de arquivos, na pasta de dados, ver qual que está ocupando mais, apagar todos os backups do WhatsApp. E aí ele não sabe como fazer isso, então ele fica preso, ele fica travado. Não tenho como operar isso. Acho curioso pensar como que seria essa aplicação de um aprendizado de informática de maneira pulverizada, igual o Márcio comentou, né? Como é que você ia... Porque assim, é legal, eles estão aprendendo agora, na marra, mas uma parte do aprendizado deles fica em déficit por não ter o domínio dessas ferramentas, né? Não conseguir estudar por não conhecer esses recursos tecnológicos, né? Como é que manipulam eles. André, ia fazer algum comentário? Não, é que assim, como você disse, né, não só, e a gente até estava falando antes, não só os alunos estão passando por isso, mas os professores e até os pais, né? Principalmente falando das crianças, né, adolescentes, que os pais têm um papel de suportar, né, de certa forma, a lição de casa, né, sempre teve isso, e agora não só isso, né, para tipo, levar para a escola, agora liga o computador, vê se está rodando tudo certinho, abre a ferramenta lá, qualquer que seja. Então, tem tudo isso, né? E não é só o aluno. É uma situação nova para todo mundo, como está sendo para todas as áreas de trabalho, né? Não só para a educação que a gente está falando hoje. Mas até na educação, pelo que eu estou entendendo, é também 100% quase revirado, né? É muita coisa nova. Daí, até vocês me corrigem se eu estiver errado, mas talvez eu, por viver numa profissão que eu vivo da mudança, eu tenho uma visão, assim, um ponto de vista, eu tenho uma ideia, um preconceito, de certa forma, que algumas profissões são muito mais estáticas, e o professor talvez seja uma delas. Então, é difícil você chegar para um professor que tem 20 anos de experiência e falar, desculpa, mas é isso aí que você está 20 anos fazendo, está mudando. Então, até para a gente caminhar para o final, porque a gente já está um bom tempo aqui, eu queria fazer essa pergunta para vocês, né? Eu acho que de quase todos os episódios a gente está falando aqui de todas essas mudanças, né, que essa crise nova, né, a mais nova crise do Brasil, né, porque a gente não tem falta delas, nunca. Eu acho que isso aí vai trazer essa mudança que eu estou falando para toda a sociedade. A gente não vai voltar para o que era antes. Eu não acho nenhuma área, assim, exatamente de como era antes. A gente não vai só voltar para a sala de aula e continuar como nunca foi, sabe? Eu acho que, na verdade, talvez a pandemia está trazendo ela está acelerando as coisas, ela está forçando a gente a acelerar as coisas que já deviam estar sendo feitas, né? Eu até pergunto, eu tenho essa curiosidade, essa dúvida, de como que está sendo ensinado nas escolas essa vida digital, né? Porque às vezes, eu me sinto que eu vivo numa bolha. Eu sinto que quando eu comecei a trabalhar no que eu faço hoje, eu tive que romper algumas barreiras. Eu sinto, gente, eu só converso com gente que sabe do que está falando. Tipo assim, eu precisei pegar, até já contei aqui, eu acho, eu precisei pegar um amigo meu que é sabidamente ruim de tudo isso, falar, usa o computador aí, eu quero assistir. Eu não sei como que é, porque eu só estou acostumado ao meu mundo, né? E eu acabei me fechando, porque a gente vai estudando cada vez mais a fundo, código sabe, e cada coisa absurda que a gente tem, sabe, que nem dá para falar aqui de tanta coisa. E, tipo, até lembrei de uma coisa, né? Que muita gente, inclusive eu fui no médico uma vez, e eu não lembro, deixa eu procurar no Google, né? E daí a gente fala, pô, o médico depende de Google. A gente, se soubesse o tanto que eu aprendi na faculdade, em Google, sabe? Eu acho que hoje a gente tem tudo, a gente não precisa nem ir na faculdade, de certa forma, mais. Se a gente fosse só pensar no conteúdo, na disponibilização do conteúdo, né? Tem tudo na internet. Você pegar uma ementa num curso de administração, ver todos os livros base, você acha tudo em PDF na internet, você lê tudo, entender tudo. Você é um administrador, né? Você pode não ter um papel. Então, enfim, voltando até para a finalização do assunto. Como que vocês veem essa mudança? Vocês acham que os pares de vocês, né, os outros professores, como que vocês acham que eles estão? E até mandem um recado, porque eu tenho certeza que todos aqui estão estudando, ou já estudam e ensinam como viver com a tecnologia, né? Então, deixa um recado para os seus pares que talvez vão assistir aqui,
e falo, o que eles têm que fazer para não ficar para trás, vamos dizer, né? Porque o mundo gira, né? E infelizmente é isso. André, é muito bacana quando você fala dessa questão aí dos professores mais velhos estarem agora aí, o que está acontecendo? A educação virou do avesso. Na verdade, a educação já vem sendo virada do avesso há muitos anos, né? Quando se começou a falar em metodologias ativas. Então, a visão que eu tenho, assim, quando eu escuto alguns professores que ainda querem o modelo arcaico que a gente vai trazer, né? Porque o tradicional não é que ele não serve mais. Existem momentos dentro de uma sala de aula que a gente ainda precisa da educação tradicional. Porém, como essa educação tradicional vai ser conduzida é que muda a nossa fala, né? Eu tenho, assim, parceiros e quando eu falo para você, a gente troca muito figurinhas e eu falo, eu tenho um pouco, né, de facilidade com a tecnologia. Como o Matheus falou, eu também vim de uma formação de primeiro fazer um cursinho aqui para entender isso. Então, o meu primeiro computador, ele não conectava à internet. Então, eu fazia um curso do Office e eu fuçava tudo mesmo ali. Então, eu tinha essa vivência. Hoje, o pessoal acha que computador é abrir e Google. E não é, tem toda uma outra estrutura que a gente precisa caminhar também. E é muito difícil para os professores, às vezes, saírem da caixa. Eu falo sempre isso, que a gente estava dentro de uma caixa. Então, de repente, abriram essa caixa e viraram essa caixa de ponta cabeça. E tem professor que ainda está existindo. Só que até quando? A gente encontra hoje crianças que elas não querem mais aquele modelo. Então, eu tenho um grupo, por exemplo, que eu não tenho o hábito de deixar eles sentados em fileiras mais. Desde quando eu comecei a perceber que era muito melhor, que a aprendizagem, o engajamento deles é muito mais significativa, eles sentados em outros formatos, eu fiz essa mudança. Mas também foi uma quebra minha, porque eu vim de uma educação de que era assim que eu sentava e pronto, acabou. Então, aconteceram algumas vezes de, por exemplo, o pessoal da limpeza mexer na sala e voltar as mesas, as carteiras em lugar, as cadeiras em fileira, e aí eles chegarem junto comigo assim, e eles falarem, nossa, Pro, hoje a gente vai sentar olhando na nuca, porque foi uma fala que eu tive com eles. Então, eles também não aceitam mais. Mas daí você pensa, e o professor do ano que vem? Se ele não tiver, assim, junto, se a gente não caminhar mais ou menos junto, com a mesma linha de raciocínio, essa criança vai sentir muito uma mudança. E às vezes a gente vê muito isso, né? E eu acho que a única coisa que eu tenho para falar, assim, que eu aconselho sempre, leiam, entendam essas metodologias ativas que o pessoal fala que parece que é um bicho de sete cabeças e coloque em prática, porque quando você coloca em prática, essa teoria ela faz sentido para você. Então você começa a perceber que tem coisas que você usa na sua casa, que uma técnica que você está aplicando na sua vida, mas essa técnica tem um nome. Então a gente trabalha muito com uma ferramenta que chama Canvas. Eu não sei se você conhece, André, e é uma ferramenta de organização, de planejamento. Então, essa ferramenta ela foi primeiro estruturada para uso em empresa. E hoje, a gente pode fazer Canvas em qualquer coisa da nossa vida. E às vezes a gente faz Canvas e nem sabe que está fazendo. Então, é isso, é o romper barreiras que você falou, que todo mundo precisa, é o pontapé inicial e não sabe, pede ajuda, não é feio. Pergunta, o outro sabe um pouquinho mais, vai lá, pede, sei lá, um tutorial para ele, qualquer coisa que possa ajudar e ler, que igual você falou, a gente encontra tudo na internet. Lógico que a gente precisa, às vezes, de uma pessoa que dê essa clareza pra gente, né? Porque às vezes só no ler é uma coisa um pouco que fica
jogado, né? Uma pessoa que consiga fazer a gente organizar nosso pensamento. Então, é a dica que eu dou para os nossos companheiros aí. Obrigado, Carol. Bom, gente, quem mais quer deixar um recadinho aí para os amigos? André, só reforçando, né, colaborando e contribuindo com a sua última fala a respeito das mudanças, né? Eu acho que nem todas as profissões elas estão sentindo igualmente os impactos da quarentena. Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que trabalha majoritariamente assim, em escritório, existe uma flexibilidade muito grande, né, de você conseguir continuar fazendo aquilo que faz remotamente. Quando a gente fala de um engenheiro, de um arquiteto, né, de um administrador, ou de pessoas que trabalham com trabalhos relacionados à tecnologia, né, de um modo geral, assim, existe uma flexibilidade maior, até já existe essa cultura mesmo, né, do você ter alguns dias de trabalho em casa, ter alguns dias de trabalho presencial, né? Quando se fala em educação, esse tipo de flexibilidade, ela já é um pouco mais difícil de ser encontrada, a não ser em casos muito específicos, né? Como é o caso do ensino à distância. Então, no ensino básico, em geral, essa flexibilidade ela não existe. Mas a escola do ensino básico, ela também tem que acompanhar as mudanças, né, que ocorrem no seu tempo, né, no seu contexto, no contexto no qual ela está inserida. Senão a escola perde sentido, ela perde significado. Ainda mais sabendo que ela recebe pessoas que fazem parte dessa geração, né, da geração daquele determinado contexto. E que essa geração ela está afeita, né? Ela se relaciona com tudo o que tem de novo e atual naquele determinado contexto. E de uma maneira geral, tanto na escola pública quanto privada, assim, o que eu estou acompanhando e vivenciando são professores que estão ressignificando o seu papel. É claro que muitas metodologias ainda são desconhecidas por muitos professores, principalmente quando a gente fala de metodologia ativa, né? Mas eu acho que todas essas mudanças abruptas, né, ao qual todos nós fomos expostos, elas estão assim impulsionando, né, uma parcela generosa dos professores para essa ressignificação, né, do que é ser professor. Poxa, professor é aquele cara palestrante, né, que fica ali na frente da sala só falando para a molecada tem que anotar e tem que depois absorver aquilo que o professor está falando para daí tirar uma nota adequada na prova. Ou o professor ele é aquele mediador, né, é o cara que está lá construindo, né, ou mediando o processo de construção da aprendizagem com o estudante, né, fazendo com que o estudante pense, reflita, coloque a mão na massa, consiga ver ali relações palpáveis, né, enfim. Então, acho que todo esse cenário ele está ajudando bastante nesse processo de ressignificação da prática docente. E também nesse processo de letramento digital. Todos, né, sendo nativos digitais ou imigrantes digitais, estudantes, alunos e famílias, né, eu acho que dentro da educação está sendo igualmente um desafio para todos nós, né? E, assim, eu acho que não tenho dúvidas, cara. Os professores, eles, em linhas gerais, eles estão se esforçando para tentar manter qualidade nas ações, seja na escola pública, seja na escola privada. Eu acho que a galera tá tendo muita empatia nesse momento, né? Enquanto professor ali, para poder continuar proporcionando qualidade em tudo que está rolando. Eu queria também falar, que acho que é alguma coisa que eu já tinha falado no começo também, que isso é novo para todo mundo, né? Então, acho que tranquilizar nossos pares nisso. Não dá, a gente não consegue buscar na academia e achar, tem uma pesquisa lá na Alemanha que fala isso. Não tem, não é igual. Então, isso é novo, a gente vai aprender junto e aprender fazendo, né? Então, é igual a Carol fala, não tenha vergonha de perguntar, não é feio perguntar. Junto, acho que a gente aprende. Eu acho que o recado que eu dou para os pares é esse. Professor, vamos junto aprender como que a gente
faz da melhor maneira possível. Eu achei muito legal a colocação do André, o termo profissões estáticas me lembrou uma das recomendações que eu vou fazer de um dos documentários, onde um dos educadores, pedagogos, comenta que todas as profissões mudaram. Você pegar um professor do século XVI, você pegar um médico do século XVI e colocar ele numa sala de operação do século XXI, ele não ia reconhecer aquilo ali, ele ia olhar para aquela sala e não ia saber por onde começar. No entanto, no Brasil, da grande maioria das salas de aulas ainda, se você pegar um professor do século XVI e botar ele na sala de aula tradicional, ele vai reconhecer perfeitamente. Cadeiras enfileiradas uma atrás da outra, a lousa ali na frente, aulas de 60 minutos, o professor falando, e os alunos só ali passivamente, supostamente, absorvendo conhecimento para depois ser avaliado com aquela prova tradicional bimestral. Mas, igual a Carol comentou, e enfim, a Thalita e o Marcos, já existe um movimento aí que tenta com toda a força mudar isso. Mas existe resistência política, resistência social que dificulta. Mas o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola fantástica, ele até fala, a ciência pedagógica brasileira é fantástica, gente. Vocês não precisam buscar nada assim, não que você deve ignorar os demais, mas assim, vocês não precisam buscar Piaget, Vygotsky, vocês têm tudo aí, sabe? Vocês têm Anísio Teixeira, vocês têm Darcy Ribeiro, vocês têm o Paulo Freire, que hoje em dia, por esse governo que está aí, de uma maneira tão ignorante que eles tratam a obra de Paulo Freire. Nunca leram, acho que nenhuma página dele, né? Porque Comunista! né, cara, sabe? Os absurdos que falam de Paulo Freire, você vê que nunca leram nada. Então, nossa ciência pedagógica já é revolucionária há muito tempo. É só botar em prática. E aí a gente tem algumas escolas iniciando isso, tentando mudar esse cenário no Brasil, que me parece agora que vai ser o empurrão final, digamos, da pandemia, né? Porque... E óbvio que é bom a gente entende, né? Acredito que todos entendemos que são circunstâncias e circunstâncias. Tem professor fazendo jornada tripla em escolas que não oferecem benefícios, não oferecem bons salários. Então é duro você exigir desse professor que, o cara tá de pé desde as 7 da manhã, dando aula até as 10 da noite, faz um cursinho extra aí para você aprender a usar tecnologias na sala de aula. Então, nem todo mundo tem as mesmas condições. É o que a Thalita falou, juntos a gente tem que caminhar para tentar mudar as condições da situação de ensino no Brasil, que é a espinha dorsal fundamental para qualquer nação desenvolvida em todos os sentidos, né? Socialmente, economicamente, justiça e tudo mais. As repercussões a longo prazo, eu não faço ideia quais seriam, mas era o que eu estava me pensando de perguntar para o final, assim, né? Como que será que vai ser a longo prazo? Esse ano a gente vai considerar, em alguns níveis de ensino, a gente vai ficar, fizemos o que deu, foi perdido, ano que vem a gente tem que recuperar isso. Ou oficialmente vamos considerar, tipo, não existiu mesmo, vamos recomeçar. A gente recomeça ali do zero. Mais ou menos essas minhas reflexões finais. Se deixar, eu falo sem parar. Gosto muito de falar. Não você não está Cara, sozinho nessa, né, Matheus? O que foi, Marcos? Desculpa, André. Não, é que nesse sentido que você falou, eu também tinha coisa para comentar, mas acho que vai ficar longo demais se a gente parar para falar sobre isso. Não, manda ver, cara. Quiser falar, fala aí. Vai lá. Vai aí. Não, vai de 3 horas, não vai ser 5 minutos que vai mudar, Marcos. Não, é sobre essa questão, né, do aproveitamento do ano. Cara, há um debate muito grande sobre isso, né? Tem uma galera que é a favor... Esses dias eu recebi uma ligação de uma mãe, né, da escola pública, falando, né, que ela achava que esse ano letivo deveria ser cancelado, mas que ela entende, né, o esforço de todos os professores, etc., mas que ela achava que o ensino, o ano letivo deveria ser cancelado. E, enfim, existe uma grande discussão em torno disso tudo. O que eu acho é que, assim, uma proposta do Estado de São Paulo, por exemplo, né? O governo do Estado de São Paulo ele está propondo para o próximo ano um 4º ano do ensino médio, que é facultativo. Então, os estudantes do 3º ano atual que quiserem participar desse 4º ano, ele poderá se inscrever novamente ano que vem. Então, é uma aí das ações do governo do Estado. E eu acho que é algo que vai acabar também sendo reproduzido aí em outros estados, de repente. Eu penso que, assim, esse ano
É lógico que ele não pode ser descartado, mas eu acho que ele deve ser considerado com ressalvas. E que no próximo ano, né, ou pelo menos quando tudo voltar à normalidade, né, exista propostas adequadas para poder avaliar tudo que foi feito até então, recuperar de alguma forma, né, algo que ficou para trás, algo que ficou comprometido, para que não haja perda, seja mínima, né? Mas é um debate seríssimo. Sim, e existe algo no presencial que eu não sei explicar, cara. Vou até usar uma palavra poética. É uma característica inefável de quando você está ali junto com todo mundo, que é uma experiência muito diferente. A distância funciona, você aprende, mas tá lá na sala de aula com o pessoal, enquanto aluno e enquanto professor, é totalmente diferente. Eu não sei, eu acho que a opinião minha, talvez o meu ponto de vista disso, eu acho que talvez é algo que a própria Carol estava falando. Eu acho que você só lê o texto, por exemplo, você pegar um livro, né? Vamos supor que o tema de hoje é esse. Então tem esse livro que é a base. Como é comum em universidade, né? Esse é o livro, vai ser a base dessa matéria, vamos dizer. Então você lê o livro e daí na aula é o espaço que você pode debater aquilo e tirar dúvida. E o professor está ali para mediar, né? É diferente no EAD, você pode tentar fazer isso, mas é mais difícil, você está imerso ali naquilo, num tempo que você não tem distração, você só está fazendo ali aquilo ali, né? Eu acho que está relacionado com isso. Eu, pelo menos, eu gosto muito por causa disso, né? Eu confesso que eu tenho eu não sou muito velho, mas eu tenho uma dificuldade, não vou falar dificuldade, mas eu não acho que o ensino à distância, para mim, funciona tão bem quanto o ensino presencial. Para mim, pode ser que eu até, como eu disse, né, eu venho fazendo alguns cursos à distância e talvez isso vai ter que mudar, porque para mim, por exemplo, né, é uma coisa que sempre foi perguntada há muito tempo da minha profissão, eu ia fazer uma entrevista, fala assim, e como que você costuma, como que você costuma aprender? Porque na minha profissão é assim, gente, tipo, surgiu uma tecnologia nova, amanhã você precisa estar falando sobre isso já, e, entendeu? Você não tem tempo, assim, de sobra, você tem que estar sempre correndo atrás do rabo, é literalmente isso. É um ciclo, assim, né? É uma iteração. Eu vejo dessa maneira. Não sei se alguém tem mais algo a adicionar. Eu queria refletir na fala do Matheus. Eu acho que é uma geração que vai ficar marcada. Então, a gente que nem, por exemplo, o curso que eu atuo lá, que é a licenciatura em Química, é prático. Como que eles vão fazer essa prática? Né? Então, a proposta nossa ano que vem, quem for dar as disciplinas práticas ano que vem, vai ter que tentar suprir uma carência que ficou desse, porque ele não tem como fazer no laboratório à distância, né? Então, acho que uma geração, né, formandos que vão ficar marcados. Mas eu acho um ponto positivo, interessante também, os formandos marcados, que a gente tem lá os futuros professores, né, que é o curso de licenciatura, que tem a possibilidade de fazer estágio nesse momento, nesse modelo. Então, quando eles teriam, que, né, a gente pensava, na minha geração, de vocês, Marcos, que colocou que é licenciado, a Carol, na nossa formação, na de vocês também, acho que não tivemos essa experiência, né? Então, e eles têm. Então, acho que tá sendo, acho que vai ficar marcado para na sequência tentar suprir uma carência que vai ficar. Mas eu acho que como profissionais, eu acho que vão ficar marcados também. Eu acho que com certeza vai haver uma lembrança, principalmente eu pensando assim, imagine vocês que estão estudando isso, vocês trabalham com exatamente essa área que a gente está falando da vida digital, né? Como essa transição para essa educação digital, né? Ou digitalizada, né? Eu não sei o que seria o mais adequado. Eu imagino assim, falar, pô, eu comecei a fazer um curso para aprender a dar aula melhor, vamos dizer assim, né? Novas ferramentas, de repente se tornou uma pandemia e, tipo, virei essencial quase, assim, né? Eu acho que vocês não vão esquecer disso, eu acho que dificilmente. Gente, eu acho que a gente pode começar, né, a ir para o final do programa. Então, primeiro, eu queria agradecer a participação de vocês, de todos, Marcos, da Carol, da Thalita. Muito obrigado pela participação de vocês. Com certeza vocês adicionaram muito conhecimento. Eu, falando por mim, o Matheus é um pouco mais da área da educação, mas eu nunca dei aula de verdade, né? Obviamente que assisti muitas aulas, né?
Mas eu acho muito legal falar sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho interesse, porque talvez no futuro eu tenho planos de ser professor. Eu não sei o quanto do futuro, né? Mas, enfim, para mim é interessante, né? Eu tenho interesse nesse assunto, então foi muito legal mesmo. Antes de até passar para vocês, né, das mensagens finais, até eu falar para o Marcos, né, se vocês acham que hoje vocês são suporte técnicos, vocês deviam fazer faculdade de TI para vocês verem o que é aparelho pedir para instalar impressora, formatar computador, de tudo, gente. Vocês não têm ideia. Você vira mão para toda obra. Assim. Qualquer coisa computador. Outro dia meu pai me ligou. Eu falou, eu fiz um negócio. Enfim, meu pai explicou nada, tentou falar o que ele fez e precisava de ajuda, nada. Até que eu fui na casa dele lá e ele conseguiu, eu não sei como, ele virou a tela de ponta cabeça. Tipo assim, você vai nas propriedades gráficas lá do Windows e tem uma opção, por causa de monitor, né, que você consegue virar, você adequar a tela. Ele conseguiu virar a tela de ponta cabeça. Agora, o que ele estava fazendo lá? Então, gente, de novo, obrigado. Então, os recados finais aí, Caroline, obrigado por você ter vindo. Muito interessante toda essa experiência sua com crianças, né? E esse recado final e as suas recomendações também, se você tiver de livros. E daí, hoje, a gente talvez as recomendações sejam, não sei o que vocês têm, mas talvez até mais para os pares de vocês, né, os outros professores, do que necessariamente os alunos. Né? Então, Carol, obrigado. Por favor, seu recado, suas recomendações. Eu que agradeço, André e Matheus, né, pela oportunidade, pelo convite. Acho que foi uma troca de experiências muito rica e que a gente pôde ver, assim, vários tipos de visões e refletir melhor sobre esse assunto. E acho que nós vamos dormir pensando ainda nessa conversa e isso vai perdurar ainda por alguns dias. E é isso, né? E se eu fosse fazer uma recomendação, né? Hoje, agora, seria para os meus pares, com certeza. E sem dúvida, como o Matheus já falou, eu recomendo Paulo Freire. Especificamente Pedagogia da Autonomia. Assim, eu tive a oportunidade de ler a obra por conta do curso de pedagogia, porém eu sei que nem todos têm esse conhecimento, essa exigência, vamos dizer assim. E eu acredito que um pouco para os pais também, é bacana ver isso, quando a gente fala, que a gente bate muito nessa tecla, dá autonomia para a criança, deixa ela fazer, deixa ela mexer, deixa ela virar a tela de ponta cabeça, não tem problema, porque faz parte isso do processo, isso é a curiosidade, é onde a gente começa a fazer essa criança pensar. E é isso que a gente tem que fazer hoje, enquanto mediadores, né? Então, quando a gente fala nesse papel de mediador e facilitador, que é um termo tão atual e é tão diferente, ao mesmo tempo tão parecido. Então, é isso. Essa obra, eu acho que ela traz uma reflexão muito bacana. E de tirar nossas aulas dessa caixinha, para que esse estudante evolua mesmo, aprenda mesmo e que ele saiba pensar, refletir, ouvir e caminhar e melhorar cada vez mais. E é isso, eu agradeço novamente, né, pelos companheiros e pelo convite. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite. E a gente que agradece, com certeza. Marcos, obrigado pela sua participação, por tudo que você adicionou. E fica aí o seu recado final e as suas recomendações também. Queria agradecer imensamente pela oportunidade de você, André, ao Matheus, e agradecer a todos, né, por essas trocas de hoje. Foram muito proveitosas, realmente, bem legal, bem bacana. E, cara, acho que como recado final, não existe soluções fáceis para problemas complexos, né? Embora hoje em dia, no cenário político atual, às vezes a gente possa achar que exista, né? Porque a gente vê, né, muitas coisas aí sendo ditas de uma maneira como se fosse uma solução simples, né, para tudo que acontece. Mas não existe, né? E principalmente nesse atual cenário que a gente está vivendo, né, o impacto na educação, não tem uma receita, né? Como a Thalita comentou, a gente vai construindo junto, a gente vai aprendendo junto, a gente vai tentando diminuir os impactos, né, e propondo planos de ações eficientes, né, que levem em consideração aí as mais diversas realidades.
E como sugestões, cara, eu separei 3 aqui, que eu acho legal para falar, na verdade 4, né? De um livro, O Ensaio da Cegueira, né? É o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, dá para traçar muitos paralelos. Então é um mundo distópico, onde de repente todo mundo fica cego, ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o que fazer e as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Enfim, sem mais spoilers aí, dá pra gente traçar alguns paralelos, né? Bem legal o livro. Um filme que vai mais ou menos nessa linha é o Bird Box, né, que é mais atual, aí, 2018. Traz uma importante reflexão aí sobre o comportamento humano, eu acho, principalmente, como em meio aí a uma situação de caos, às vezes as pessoas deixam de lado a solidariedade, né, o altruísmo, a empatia. Então é um filme bacana para refletir sobre isso. Uma série voltada à educação, não sei se vocês conhecem, chamam Merli, que é de 2015. Conta a história de um professor de filosofia, né? Ele tenta aí conquistar o filho dele e os estudantes, né, dele também. É bem legal para mostrar mais ou menos como pensa um adolescente, né? Como a cabeça de um adolescente, né? Como o adolescente pensa de maneira geral, né? E também fala muito sobre filosofia, então é legal para conhecer filosofia. E uma música, acho que Paciência, do Lenine, se encaixa muito bem, né? Tem um trecho lá que fala: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. E é preciso ter paciência, e nesse cenário é preciso ter muita paciência. Então é isso, galera, obrigado, muito grato por tudo, foi um prazer e sucesso. Obrigado, Marcos. Com certeza, a paciência é uma... Eu sofro mais do que não conheço ninguém que eu acho que sofre igual eu, porque eu sou extremamente ansioso e, gente, paciência é difícil para mim. Falar para você, cara, é difícil. Remédio não resolve. É a segunda vez, né? A paciência já foi recomendada aqui no podcast. Ela entendeu? Estamos aqui, ó, firme, mas para mim é difícil, gente. Thalita, obrigado. Você adicionou muito, com certeza. Obrigado pela participação. Deixe seu recado e a recomendação para a gente, por favor. Obrigada, gente. Obrigada, André. Obrigada, Matheus. Obrigada, Carol, Marcos, pela troca aí de saberes, né? Acho que foi muito rico, foi muito gostoso esse nosso bate-papo. A primeira sugestão, né, dica que eu dou, é um livro que eu gosto bastante, que é da parte técnica, eu da parte um pouquinho mais de tecnologias, que é do Pierre Levy, As Tecnologias da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era da Informática. Eu acho que ele tem, bem interessante, quando a gente fala aí da parte de letramento. Tem na biblioteca virtual da Pearson, pessoal que acho que tem acesso, e é um livro bem gostoso de ler, simples e rápido. Aí, em algumas discussões, conversa entre os pares, né, os professores que a gente conversa bastante, a gente discutiu que acho que o André falou a escola, como que é a escola? Acho que é um ambiente de relações, né? Então, o presencial, relações. E aí, uma conversa, uma amiga minha falou: você já assistiu o Divertidamente? Que eu sou super fã de animações, né? Desse tipo de... E aí ela fala, como que a gente está construindo nos nossos alunos esse momento? Né? Como que a gente quer que construa? Então, eu acho que gosto, e a hora que eu assisti com esse olhar, eu achei bem interessante. E aí também tem um seriado que acho que foi deixando a desejar mais para o fim, que é o Black Mirror, que também gosto bastante quando ele trata as relações, né, com a tecnologia. E falando dos pares, que a minha primeira paixão, que é a química, e acho que nesse momento a gente é bem tenso, acho que a gente precisa descansar um pouco e relaxar e procurar hobbies que a gente gosta. Eu retornei à leitura de um livro que fez parte da minha graduação e que acho que qualquer um que goste da parte científica, que é um livro que chama O que Einstein Disse ao Seu Cozinheiro. Ele traz receitas no livro e trabalha as receitas na parte científica, explicando cientificamente, por exemplo, se o álcool, quando você flamba, se o álcool evapora, como ele evapora. Então, é uma sugestão aí para distração. Tá? Então, obrigada, meninos. Parabéns pela iniciativa. Eu gostei bastante da participação. Tá? Obrigada. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Thalita. Até eu fiquei curioso sobre esse livro de receitas do Einstein. Eu vou procurar. E, por último, Matheus, muito obrigado, meu parceiro aqui.
Muito obrigado de novo por estar aqui e deixe o seu recado, sua recomendação também, por favor. Valeu todo mundo por ter aceitado o convite. Marcos, Thalita, Carol, o papo foi muito bom. Obrigado mesmo, porque eu sei que vocês estão super, super atarefados. Uma das coisas que, curiosamente, a gente não comentou, mas eu sei o que aconteceu, a carga horária de professores, coordenadores, pessoal da educação aumentou e muito agora com a pandemia. Então, obrigado mesmo por tirar essas 2, 3 horas aí para conversar com a gente. E de recomendações, documentário, em filmes, né? Eu deixo um documentário que está disponível no YouTube, chama Quando Sinto Que Já Sei. Nossa, gente, que documentário maravilhoso, eu adorei esse documentário. Ele explora alternativas de ensino no Brasil, né? Como tem escolas que estão tentando mudar essa escola tradicional e não sei se vocês já viram, mas quando eu vi me deu um sopro de esperança tremendo de ver que assim, meu Deus, está acontecendo, tem na prática, tem um monte de escola fazendo coisas diferentes no Brasil, a educação não precisa ser o que Paulo Freire chama de ensino bancário, né? Onde o professor vai lá e deposita só o conhecimento na cabeça do aluno. Fantástico documentário. Livro, vou deixar mais um também, então, do Paulo Freire, o Pedagogia do Oprimido, que é maravilhoso, excelente livro. Aliás, não teve nenhuma obra dele que eu li que eu tenha... É óbvio que você tem críticas, né? Mas não tem nenhuma obra que seja ruim do Paulo Freire. Certamente todas têm muito a acrescentar. Sério, eu não sei nenhuma, então eu deixo um vídeo do Salman Khan, o fundador da Khan Academy, uma palestra dele de 10 minutos, bem curtinha, chama Vamos Educar para a Maestria, onde ele fala algo que para mim parece ser muito óbvio, que não faz sentido a gente deixar o fixo o cronograma. Ó, você tem um trimestre para aprender álgebra. Se você ficou com 5, 6,5, vamos embora para trigonometria. Ele faz o paralelo com uma casa, né? Imagina, né? Seu pedreiro vai lá, seu engenheiro vai lá, constrói o alicerce, e ele fala, esse alicerce ficou 5,5. Vamos construir agora aqui em cima o primeiro andar. Faz sentido nossa educação ser desse jeito. Então, ele propõe inverter. Vamos deixar como fixo a maestria. Todo mundo tirar 10. E aí, o tempo que cada um vai levar, isso a gente flexibiliza. Se para mim leva 1 semana, eu faço em 1 semana. Se para ele leva 2 meses, ele faz em 2 meses. E em música ficam 2. O Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, que é uma crítica ao sistema tradicional de ensino. E uma do Gabriel Pensador, que também é uma crítica ao sistema tradicional de ensino, que chama Estudo Errado. Então é isso. Muito obrigado de novo, pessoal. André? Obrigado, Matheus. Sempre trazendo um mar de recomendações para a gente. Gente, então hoje é isso. Muito obrigado e até o próximo programa.